Características e nota de corte do vestibular do Albert Einstein. Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina e esse perfil existe para você, para que você seja aprovado em medicina em menos de um ano. Se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente você é um candidato, é uma candidata à medicina e quer passar no vestibular do Einstein, ou é pai ou é mãe, tem muitos casos, né, de pai e mãe que está procurando informação para ajudar os filhos. Então, ou você é o próprio candidato, ou você está aí em função tentando ajudar alguém. E esse vídeo aqui, o foco desse vídeo é falar sobre o vestibular do Einstein. A gente vai comentar algumas coisas sobre nota, vou dar aqui algumas dicas, vou mostrar algumas coisas. E aí a gente vai seguir essa conversa de acordo com o seu interesse também, que eu quero que você interaja aqui comigo. Então, eu vou falar aqui sobre o vestibular do Einstein, falar sobre nota de corte, sobre as MMS, vou falar sobre as matérias, uma série de coisas bacana. E se você gostar desse conteúdo, se você tiver mais dúvidas, se tiver mais coisas que queira saber, você vai deixar nos comentários, eu vou olhar e quem sabe a sua pergunta, a sua dúvida vai virar conteúdo de outro vídeo. Vamos nessa, então? Então, nosso foco aqui é falar sobre Einstein, gente. Eu vou compartilhar uma tela com você, eu vou mostrar alguns dados para vocês, para a gente analisar com bastante carinho e você conseguir entender. Então, pega a sua água aí e vamos nessa. E, ó, já vou te pedir uma coisa. Se você é um candidato do Einstein, eu te garanto que esse vídeo vai ser um diferencial para você. Então, eu já vou te pedir a curtida. Poxa, curte o vídeo para você incentivar eu vir aqui gravar outros vídeos com outras dicas do Einstein e de várias outras provas para você. Beleza? Vamos nessa? Pega a água aí, gente, que eu vou falar bastante, então de vez em quando eu vou ter que molhar a garganta, tá bom? O que eu tô compartilhando com vocês aqui é uma coisa que eu acredito que muitos de vocês já conhecem, né? Vou até aumentar aqui, ó. É a cartilha. Então, todas as faculdades, ou boa parte das faculdades, quando os alunos eles entram na faculdade, é feita uma cartilha com alguma pesquisa que é feita dos candidatos. Então, tem faculdade que pergunta algumas coisas, tem faculdade que pergunta outras, tem curiosidades, tem uma série de coisas. Inclusive, tem algumas faculdades que perguntam se o candidato fez atividade física, se teve acompanhamento de perto, uma série de coisas interessantes, tá? Porque o sucesso, ele deixa rastro, tá? Então, se eu vejo que todos os que passaram tinham determinadas atitudes, se eu tiver, eu tenho mais chance de conseguir aprovação também, né? Então, isso é importante. Mas o foco principal aqui, então, a Einstein faz algumas perguntas, a FAMERP faz outra, a FAMEMA faz outra. Eu vou comentar aqui com vocês a cartilha das perguntas aí que foram feitas para os alunos que foram aprovados no Einstein de determinado ano. Esse daqui é de quem começou a faculdade no início de 2022, tá? Tem 2023, Débora? Tem. Quando você entrar esse ano para começar em 2024, vai ter 2024? Vai ter também. Só que eu trouxe aqui que tem uns dados bem legais para eu mostrar para vocês, tá? Por isso que eu trouxe. Qual que é a ideia? A gente entender esses dados, entender a importância deles, como me preparar e como que eu vou usar isso a meu favor. Sabendo disso, muita gente vai sair na frente vendo esse vídeo aqui hoje. Então, a ideia é entregar o máximo possível de conteúdo aqui para você, para que realmente isso colabore com a sua aprovação. Tudo bem? Então, essa daqui é a cartilha dos alunos aprovados. E aí, gente, sempre que a gente tem aprovado, a gente tem ali algumas coisas interessantes. Por que eu trouxe isso? Tem várias coisas essa cartilha. Até estou passando, tem coisa que não faz sentido comentar aqui no vídeo. Tem a estrutura, que é indiscutivelmente maravilhosa, não preciso mostrar isso para vocês. Tem a metodologia de ensino, que se você quer Einstein, você já sabe, né? Então não faz sentido ficar mostrando isso para vocês, por isso que eu estou pulando aqui, tá? Mas vamos lá. Processo seletivo, muitos de vocês já sabem como funciona. Nós temos uma avaliação que a Banca VUNESP prepara e tem as MMS, que são as entrevistas dos primeiros 540 que são convocados para a segunda fase. Isso é importantíssimo para vocês, beleza? Então, olha só, são convocados quantos alunos? 540 e esses 540 vão ali para as mini entrevistas. Nós vamos falar sobre essas mini entrevistas também. Primeira curiosidade aqui que eu vou falar com vocês, depois que a gente falar sobre a prova, uma coisa bem bacana, tá? Olha só, a prova ela é composta por 50 questões objetivas, 6 dissertativas e uma redação. A prova dissertativa tem um peso gigante. 6 questões valem 30 pontos. 50 questões valem 50 pontos. Olha só,
a discrepância, a diferença de peso que é dado para as provas, só para você ter uma noção, tá? E aí, o que é muito importante, depois eu vou falar com vocês aqui, se vocês quiserem, depois eu vou fazer post lá no Instagram, inclusive, se você não me segue no Instagram, gente, tem que me seguir. Eu vou fazer post dos assuntos mais recorrentes no Einstein, entre outras faculdades que a gente acompanha, para passar para vocês, tá? Mas olha só, a prova de 50 questões, nós temos 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de matemática e todo o resto 5 questões. O que essa primeira prova já me fala? O grau de importância que eu preciso dar para essas duas disciplinas, matemática e português. E uma curiosidade bem bacana aqui para vocês, tá? A parte de língua portuguesa, uma coisa bem bacana, tem duas coisas extremamente importantes nessas provas aqui, nessas 10 questões de língua portuguesa. Débora, quais são essas duas coisas importantes? Primeiro, a VUNESP é a única banca que cobra gramática bonitinha, beleza? E o que significa isso? Se você vai fazer a prova do Einstein, você precisa mandar muito bem gramática, tá? Isso é uma coisa que a gente pega aqui na nossa mentoria, que a gente pega pesado com os alunos, porque é uma característica da VUNESP. A VUNESP gosta de gramática, ao contrário de muitos vestibulares, que o foco principal é interpretação. Na VUNESP também tem interpretação? Tem, tá? Então, dessas 10 questões aqui, você pode entender que 3 delas provavelmente é por interpretação. Então, você consegue ganhar 3 questões ali. Se você consegue ler bem, interpreta bem, você vai ganhar. E as outras 7, Débora, se prepare, vai ter gramática, tá? A VUNESP gosta, o Einstein gosta, então gramática é sim um carro-chefe ali para quem quer fazer a parte de quem quer fazer medicina no Einstein. E matemática, Débora, uma boa notícia. Então, ó, matemática e português, percebeu? Língua portuguesa e matemática são as duas matérias que têm o maior número de questões. Então, tem uma importância significativa. Eu preciso dar atenção para isso, beleza? Eu preciso olhar para isso de uma forma diferente, tá? Dessas 10 questões de matemática, gente, 7 delas é conteúdo base da banca. Olha que loucura, olha que coisa boa. 7 questões é conteúdo base. É um conteúdo que a gente consegue saber que vai cair na prova em janeiro. A prova vai acontecer em novembro, em janeiro a gente já sabe, isso vai cair na prova. Então, eu tenho o ano inteiro para eu estudar aqueles 7 conteúdos que são base para eu garantir pelo menos 7 questões no Einstein. Débora, e as outras 3? São particularidades. São coisas que é possível, tendências, conteúdos específicos que vão estar ali. Então eu acerto 7 e erro 13. Não, o objetivo é acertar 10. Ok? Débora, é possível prever esses conteúdos específicos? Sim. Mas por que eu separei 7 e 3? Para você entender uma coisa, que 7 questões é o mínimo dentro de matemática que você pode acertar para a prova do Einstein. É o mínimo. Por quê? Porque é conteúdo que a gente sempre soube que vai cair. Então, sabendo, você consegue se preparar e garantir a sua vaga. Então, cuidado com isso, tá? Relativamente uma prova simples, é uma prova nível 3. O que significa isso, Débora? Prova nível 3 é uma prova objetiva, é uma prova direta, é uma prova que não tem rodeios, não tem aquela coisa de ficar você interpretando muito tempo. Não, não é disso, tá? É uma prova extremamente objetiva, extremamente direta, tá ok? Então, isso é muito importante. Outra coisa bacana aqui, ó, as outras matérias, gente, são 5 questões. Eu vou sapear aqui algumas coisas, até porque a gente tem uma equipe aqui na mentoria do Exato Sem Mistério, que hoje nós temos ali todos os professores, exceto inglês. Mas o resto a gente tem uma equipe bem bacana, muito preparada, uma equipe muito conhecedora dessa banca. Então, antes, né, de fazer isso aqui, lógico que tem todo o suporte dessa equipe, tá? Inglês é a única matéria que a gente não tem muito ali o que dá de instrução para vocês aqui, mas é lógico que nem todo mundo é leigo, né? Nós não somos 100% leigos no assunto. Interpretação do inglês, então, se você é um candidato que fala bem, que entende bem inglês, não esquenta a cabeça porque você gabarita isso aqui. E uma dica, tá? Isso é importante. Os alunos aprovados, eles tendem a não ter problema no inglês. Débora, eu tenho dificuldade no inglês, então um ponto de atenção muito importante, muito relevante, que você tem que colocar na balança. Por quê? Porque os alunos que prestam Einstein, passam no Einstein, eles tiram inglês de letra.
tá? São alunos que geralmente fazem intercâmbio, fazem inglês desde criança, então tem uma habilidade muito grande, então a prova de inglês não é um desafio, exceto na dissertativa, que tem algumas particularidades, mas na objetiva, super tranquilo. Então, é importante vocês entenderem isso. História, tá? História é uma matéria muito difícil? Não, é uma matéria relativamente simples, divide-se em história geral e história do Brasil. História do Brasil tem um peso maior, então é importante dar atenção para isso. Entre história e geografia, né, nossos estudos aqui, ele mostra o quê? Que as questões de geografia, elas são, sim, mais exigentes do que história na prova do Einstein. Então é importante eu dar uma olhada, uma atenção especial ali para essa matéria, tá? Climatologia, uma série de matérias ali são importantes para vocês. Aí nós temos química e física. Por que eu estou falando isso aqui, tá? Aqui, ó, nós temos matemática, física, química, biologia, 4 matérias que também tem na dissertativa. O que significa isso? Quando um vestibular coloca as questões tanto na objetiva quanto na dissertativa, ele está me dizendo alguma coisa. Ele está me dizendo a importância daquilo para mim, para aquele vestibular, para aquela faculdade. Gente, eu não posso deixar isso a desejar, tá? Eu preciso ter bastante cuidado com isso. Química são 5 questões, extremamente simples, geralmente. Então, um aluno que conhece o conteúdo base faz essas questões tranquilamente. Física, a mesma coisa. Então, física, cinemática, dinâmica, é uma coisa que está sempre presente. Química, estequiometria orgânica, é só ficar bem ligado em química geral. É uma prova, gente, de verdade, é uma prova nível 3, com nível de exigência significativo, mas é uma prova que, para os alunos que estudam para esse vestibular, é uma prova que eles tiram de letra, tá bom? E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Isso daqui, ó, são as 50 questões objetivas. Quando a gente vai para a dissertativa, lembra? Um peso gigante. Cada questão vale 6 pontos, nós temos uma de cada. Matemática, física, química, biologia e língua inglesa. Cada uma vale 6 pontos. Observações importantes aqui. A matéria que cai aqui, tá? Na objetiva, Débora, ela pode repetir na dissertativa ou geralmente é diferente? Ela pode. Já aconteceu, inclusive. A mesma matéria que na objetiva ter na dissertativa, porém, lógico, com uma outra abordagem, com outro foco, mas pode ser cinemática? Pode. Pode ser geometria plana, ter geometria plana na objetiva e cair uma questão de geometria plana na dissertativa? Pode também. Pode ser uma situação problema, pode ser probabilidade? Pode, tá? Então, não significa que o que caiu na objetiva não vai cair na dissertativa? Pode, até mesmo porque o conteúdo não vai mudar. Conteúdo básico, conteúdo específico é o mesmo, tanto para uma prova quanto para outra. Qual que é a sacada que eu tenho que ter aqui? A sacada aqui é como eu vou apresentar a resposta. Eu tenho que estar muito alinhada ali ao comando e às âncoras para eu apresentar a resposta de um jeito certo. Muitos alunos perdem nota ali por conta do quê, Débora? Porque eles não apresentam do jeito certo. Então, geralmente, quais são as notas que nós encontramos aqui nas provas dissertativas? 0, 3, 4,5 ou 6. Por quê? 3, se a pessoa acerta a letra A e erra B, ou acerta B e erra A, que é mais difícil, né? A tendência natural, que você não sabe, é que o aluno acerte a A e erre a B. Por quê, Débora? Porque a A é a questão que é dada para o aluno não zerar. Então, a tendência é que o aluno acerte a letra A e ele erre a letra B. Geralmente, essa B pode depender ou não da letra A. Depende do grau de exigência e o que a gente quer avaliar naquela questão. Tá bom? Mas, via de regra, para qualquer uma das questões aqui dessas matérias, a letra A, ela sempre vai ser mais fácil. E depois a letra B. Inclusive, uma orientação que eu até faço para os meus alunos, sempre faça a letra A primeiro, porque ela foi feita para você não zerar. Então, você precisa acertar. Então, ou a pessoa zera tudo e tira 0, não faz nada, ou erra tudo, né? Pode acontecer. Ou o aluno acerta a letra A e erra B. Ele vai tirar 3 pontos. Débora, e qual que é o 4,5? Tem meio certo? Não. 4,5 é quando o aluno faz a questão, vamos supor, eu fiz A e B. A eu acertei 100%. Quando eu fui fazer a B, eu acertei a questão. Eu cheguei na resposta, mas eu não apresentei a resposta do jeito que eu devia. Então, ao invés de ganhar os 3 pontos da questão,
eu ganho 1,5. Se eu fiz certo, cheguei na resposta e não coloquei dentro do critério, eu tiro 1,5. Então, ao invés de atingir a nota 6, eu atinjo 4,5. Ah, Débora, não tá ruim. Não tá ruim, não. Só que a gente tá falando do Einstein. E aí, se você perder 1,5 em cada questão, ao invés de 30 pontos, você acerta 22,5, né? Se eu não me engano, se eu não errar a conta aqui. Isso significa que você vai cair em muitas posições, isso pode acabar tirando a sua vaga. Então, não é pouca coisa. Então, a sacada na prova dissertativa aqui, gente, eu tenho que dominar a matéria da mesma forma que eu tenho que dominar nas objetivas, mas eu preciso dominar o critério de correção para eu apresentar do jeito certo. Então, como que eu apresento uma questão de biologia, como que eu apresento a questão de química, qual que é o comando, qual que é a âncora, o que é aceito. E aí me vem uma curiosidade bem bacana, que eu tive uma aluna na mentoria, que ela estava indignada que ela não passou, ela entrou na mentoria, porque o ano anterior tinha prestado, não tinha passado, e ela ficou com 4,5 em inglês, ela não aceitava isso de jeito nenhum. Por quê? Porque ela era professora de inglês, ela morava fora e veio prestar, e como ela tirou 4,5, ela tem certeza que a questão estava certa e tal. E aí ela pediu recurso, aquela coisa toda, e quando foi ver o que era, ela não apresentou a resposta do jeito que devia, tá? Então, ao invés de ficar com 6, ela ficou com 4,5, caiu algumas posições, não foi convocada para a segunda fase. Então, parece pouca coisa? Parece, mas não é. Meio ponto, é que não tem meio ponto aqui no Einstein, mas algumas faculdades têm, tá? 1 ponto, meio ponto, 1,5 ponto, ele coloca muita gente na nossa frente, beleza? Então, fica a dica aí bem importante para vocês. Eu vou tirar aqui, ó, só para ficar mais fácil, para eu passar direto porque eu quero para vocês, tá bom? Vamos lá, nota de corte. É uma coisa que muita gente me pergunta, Débora, nota de corte. Eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas, tá? Eu até gravei um outro vídeo falando sobre isso, mas eu vou ressaltar aqui porque eu acho que é importante. Gente, a nota de corte, eu posso ter uma noção para me basear, mas eu nunca posso buscar aquela nota de corte do ano passado. Por quê? Por 2 motivos muito significativos. Primeiro, porque o meu cérebro vai me condicionar aquilo. Se eu partir do princípio que 42 está bom, eu vou buscar 42. E o meu cérebro ele é feito para economizar energia. Quando eu atingir 42, ele para de se esforçar, porque eu atingi a meta. Para que eu vou continuar gastando? Então, quando você colocar uma meta de acertos, coloque sempre 50 de 50. Débora, só que eu vou me enganar porque eu acho que eu não consigo. Então, coloque 45, 46, busque sempre muito mais. Nunca o mínimo, tá? Sempre se prepare para o máximo e nunca pelo mínimo. Segundo, a nota de corte, ela tende a alterar de um ano para o outro. Então, a gente sempre faz uma conta ali de 2 pontos para mais ou para menos. Se for para menos, estamos no lucro. Se for para mais e eu me basear no ano passado, eu estou fora. Então, o que é importante? Eu sempre vou buscar mais, gente. Então, a nota de corte que eu vou mostrar aqui é uma referência, uma noção, tá? Porque tem gente que não tem nem noção. Igual tem gente que fala comigo, se eu acertar 30 no Einstein, eu passo? Claro que não. É uma pessoa que não tem essa noção. Então, a ideia é mostrar para vocês uma noção do mínimo que eu preciso fazer para conseguir essa aprovação. E o que é importante você entender também? Que a nota de corte, ela é uma junção de várias notas. Então, a nota de corte da primeira fase, por exemplo, ela é composta de objetiva, dissertativa e redação. Aí depois já falo sobre as MMS, tá? Mas na primeira fase, eu tenho 3 notas. Então, se eu acertar 41, eu passo? Depende. Como que você foi nas outras provas? Se eu acertar 45, eu passo? Depende. Como você foi nas outras provas? Porque eu posso acertar 50 de 50 e zerar a dissertativa. Eu tô fora. Eu posso acertar 41 de 50 e gabaritar todo o resto. Tô dentro. Entende? Então, é claro que a nota é uma conjunção. E é essa noção que eu quero passar para vocês aqui, tá? Aqui tem a classificação da primeira fase. Depois eu faço a primeira e a segunda, tá? Quando junto as duas. Mas aqui, ó, classificação da primeira fase, o número de acertos das objetivas e aqui as dissertativas, ó, biologia, química, física, matemática e inglês, tá? E aqui a nota que ficou. Lembrando que a nota dissertativa vale no máximo 30, porque são 5 questões, valendo 6 pontos. Olha que interessante aqui, ó. Vamos pegar aqui um aluno. Isso aqui foi extraordinário, esse aluno aqui, né? O 6º lugar foi extraordinário. Por quê? Ele acertou 46, extremamente bom. Ele gabaritou todas as dissertativas. Eu conheço esse aluno, viu, gente? Ele gabaritou todas as dissertativas e, exceto de inglês, olha aqui ó, 4,5 em inglês. Ele fez alguma coisa errada na hora de apresentar a resposta, tá?
Ele tirou ali, ó, 18 de 18 na redação, que não vale no máximo 20, então foi super bem. Eu não sei se você sabe como calcula. Sabe como calcula a nota da redação? Para quem não sabe, ó, dentro da correção de redação, tá? Uma coisa legal para vocês aqui. Eu vou até depois mostrar a continha, como que faz para vocês. Vou pegar aqui no WhatsApp que eu tenho, tá? Beber água, gente, peraí. Dentro da correção, o que acontece? Os professores, quando eles vão corrigir, ali na grade da VUNESP, a nota máxima que pode ser dada para um candidato é 11, tá? Então, nós temos 3 critérios de correção, critério A, B e C. Então, nós temos 2 critérios que valem 4 pontos e temos um critério que vale 3 pontos. Então, a nota máxima de qualquer candidato vale 11. Só que aí existe uma formulazinha para você calcular e chegar na sua nota. Então, se a prova tem um peso de 20, existe uma fórmula, você converte para 20 para dar essa nota aqui. Se a prova vale 24, aí você coloca, muda ali o peso da prova e ele dá a nota. Se a prova vale 28, a redação vale 28, você muda o peso da prova e dá. Eu tenho ele aqui, ó. Eu vou até mostrar para vocês, até porque tem muitos alunos da mentoria que tem um pouco dessa dúvida também, a gente ensina para eles, né? Quer ver, ó, como que calcula, caso você esteja ali fazendo prova, os professores estão dando nota para você 9, 10 e 11, para você entender como calcula, tá? Como que é feito, tá? Então, vamos supor o seguinte. O aluno, você vai tirar de 0 a 11. Essa é a sua nota. Como no Einstein, o peso é 20, você tem que converter. Vou até dar um exemplo para vocês aqui, ó. Como que é feito? O valor da sua nota, então, tirei 8, tirei 9, tirei 10 ou tirei 11, né? Você tem a nota da sua prova, vezes a nota máxima que vale a prova. Então, vamos supor, no Einstein, que vale 20, dividido por o peso máximo, que seria 11. Vou dar um exemplo. Fiz uma redação, o professor vai corrigir minha redação dentro dos critérios e vale no máximo 11. E eu tirei 8, tá? Vamos supor que alguns critérios eu errei e tirei 8. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Se eu tirar 8 de 11 numa prova no Einstein, qual vai ser a minha nota final? Ó, 8 vezes 20, porque o peso da prova vale 20, dividido por 11, que é a nota máxima. A minha nota final vai dar 14,54. Então, ó, significa 14 alguma coisa. Significa que esse aluno aqui, ele tirou mais de 8. Débora, tem como saber a nota dele? Tem. Você vai pegar uma calculadora aqui, ó. Daria para a gente fazer o contrário. Para a gente fazer mais rápido. Não aparece para vocês nem calculadora, né? Eu ia mostrar para vocês. Só que, ó, é a nota vezes o peso dividido por 11. Beleza? Vai ter que dar esse valor aqui. Se ele tirou 18,18, é sinal que ele tirou mais de 9. Foi bem? Foi muito bem. Agora aqui, ó, 14,55. Provavelmente, não, com 55 arredondando, esse aluno aqui, ó, ele tirou 8 na redação. Ele tirou 8 de 11. E aí, quando a gente faz a conta, 8 vezes 20 dividido por 11 dá 14,54, aí arredonda para 14,55. Beleza? Só para vocês entenderem como funciona ali a redação. Beleza, Débora, então esse aluno foi extraordinário. Vamos pegar alunos aqui, vamos pegar, Débora, nota mínima, 46 é muita coisa, 45 foi muito bem. Opa, nós temos um aluno que acertou 41 aqui. Só que, gente, ele passou com 41 questões. Ah, Débora, então, se eu acertar 41, eu passo. Vocês não conseguiram visualizar? Vou até aumentar aqui um pouco, para vocês conseguirem ver, tá? Eu quero que vocês vejam isso aqui. Ah, então, se eu acertar 41 questões, eu passo? Gente, passa se você atingir o que esse aluno atingiu. Olha só, ele acertou 41 de 60, só que ele gabaritou as questões dissertativas. Ele acertou 30 na dissertativa e foi muito bem na redação. Então, uma coisa precisa compensar a outra. Se eu não acertar tanto nas objetivas, se eu acertar 41 ao invés de 46, eu preciso mandar muito bem nos outros. Entendeu? Aqui, ó, outra que tem aqui, ó, vamos ver 40 questões, Débora, olha só, 40 questões, a pessoa tirou 4,5 na primeira, que foi que matéria? Biologia. Nas outras, gabaritou, ficou com 28,5, uma ótima nota na dissertativa, e tirou 18 de 18 na redação. Acertou mais de 10. Tudo bem? 10, 10,5. Poxa, uma nota significativa. Então, a pessoa compensou a falta nas objetivas, nas questões dissertativas e na redação. Deu para entender isso, gente?
Deu para entender isso? Então, o que é importantíssimo você entender? Quando a gente fala de nota de corte, nós estamos falando do seguinte: se eu acertar 45 de 50, eu ganho uma folga se eu cometer algum deslize na dissertativa. Se eu acertar 40, se eu deslizar na dissertativa, eu tô fora. Então, é claro que a ideia não é você deslizar em nenhuma. A ideia é que você atinja a nota máxima tanto em uma quanto na outra. Esse é o desejo que eu tenho para você e o que eu quero para os meus alunos. Mas a gente sabe que pode acontecer. Se pode acontecer, é muito importante a gente ter esse cuidado. E na dissertativa, o que vai determinar o deslize, porque assim, o conteúdo, se você foi bem nas objetivas, a tendência é que você vá bem na dissertativa, porque o conteúdo é o mesmo. O que vai determinar isso é critério de correção, tá bom? Então, a matéria, Débora, muda? Não, a matéria é a mesma. Tanto da objetiva quanto da dissertativa. O que vai mudar é o critério de correção. Tudo bem? Beleza? Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Muito boa, que vocês gostam bastante, tá? MMS, e depois, se vocês tiverem interesse, eu quero aqui, ó, chama atenção aqui para mim, tá? Quer que eu fale dicas? Quer que eu dê dicas? Que a gente converse aqui sobre como se preparar para as MMS no Einstein? Se você quer, eu vou pedir para você comentar, Débora, eu quero, aqui nos comentários. Se tiver muitos comentários, eu me comprometo a gravar vídeos, pelo menos uns 2 vídeos, com algumas dicas, ou um vídeo grande explicando algumas dicas para vocês se prepararem bem, tá? Eu me comprometo. Só que eu preciso que vocês comentem aqui. Eu vou colocar uma meta ali, sei lá, de 100 comentários. Se tiver 100 comentários e 100 curtidas, porque se tiver comentário e curtida, a gente vai ficar muito nervosa. Comentários e curtidas, eu vou vir aqui falar sobre as MMS. Combinado? Então, beleza. Por que a MME é tão importante? Primeira coisa, não adianta eu pensar nas MMS se eu não passar na primeira fase. Trabalho perdido. Eu tenho que passar para a primeira fase, tá? Então, a primeira fase é a prova da VUNESP. Eu preciso garantir que eu esteja entre os primeiros 540. Ponto. Ponto pacífico aí. Estou entre os primeiros 540. Débora, eu sou 540. Tenho chance? Tem. Lógico que tem. Você tem as entrevistas. Se você se preparar bem, se você entender bem como funciona, você está dentro, tá? Então, o primeiro desafio é estar entre os primeiros 540. Esse é o seu desafio, tá bom? Olha que bacana. Olha só, eu quero que você entenda isso aqui, ó. Isso daqui é a classificação final. Ó, saiu a classificação na primeira fase, os alunos foram convocados para a entrevista, fizeram a entrevista e aí tem a classificação final. Que é a posição final que esse aluno ficou. São essas aqui, ó, a posição final. E essa daqui é a classificação da primeira fase da prova. Então, o aluno foi classificado para ir para a entrevista. Então, vou pegar esse aqui, ó, esse quarto lugar aqui. Esse aluno tinha ficado em 51, que tá super bom, né, gente? Super bom. Só que depois da MME, ele foi para quarto. Opa, ele subiu muitas posições. Percebeu? Ah, Débora, mas aqui ele ia passar de qualquer jeito. 51 ou quarto não faz diferença nenhuma. Vamos rolar aqui, ó. Olha aqui, o sexto, ele saiu de 59 para sexto. Vamos pegar esse extremo aqui, olha que legal. A pessoa saiu de 214 para nono. Nono, tá? Ah, aqui já não deu diferença, ó. Saiu de 30 para 25, pouquíssima diferença, né? Ok, mas ó, de 214 para nono, muita diferença, tá? Então, é muito importante você entender que você se prepara para as duas coisas. Então, não desanime se você ficar no 500, no 400, e também não ache que você está com a vaga garantida porque você ficou entre os 100 primeiros, porque tem as MMS, tá? Então, realmente, o conforto é depois da lista final. Vamos pegar alguns casos extremos aqui, ó. 244 para 39. Olha quantas posições essa pessoa subiu. 135 para 45. 219 para 60. Gente, isso na primeira lista. Olha que loucura. Olha isso aqui. Tem que falar, eu fiquei em 360. Daí, ficou entre os primeiros 540, zerou. Você tem chance igual a qualquer outro aluno. Olha esse daqui. 359 para 76. Tá bom? Fala se não tá bom, gente.
É uma loucura, tem muita coisa, ó. 305 para 92, 350, opa, 59, aqui eu acho que repetiu, tá? Tem alguma coisa aqui. 305 para 92, 262 para 102. Gente, 299, olha que loucura. 299 para 114. Gente, 292 para 128. Gente, agora isso aqui, ó, tá? Para quem acha que fica sem esperança, né? De 455, ele subiu para 165. Meu Deus, tá? É uma coisa assim, de 437 para 185. Olha aqui, são todos que foram chamados, tá? Todos os chamados. Deu para entender isso? Então, não importa se você ficou em 400 na primeira chamada. Ah, eu fiquei em 400 para ir, fui convocado para uma entrevista, mas eu fiquei em 400. Eu desanimo, tem alguém que perguntar, não sei se eu vou, tenho 400. Claro que você vai. Você pode subir 400 posições. Olha a posição, gente, eu me perdi aqui, ó. 400 posições, entende? Então, vá, ok? Só para você entender, primeiro, a importância da prova da primeira fase, porque é o que te classifica para a minha entrevista. Depois, a importância da minha entrevista, que é onde vai dar a sua posição final. Tudo bem? Então, isso é bem bacana. Agora, para comentar com vocês aqui, eu quero mostrar, na verdade, a importância de algumas matérias que a gente acaba negligenciando, por dificuldade até às vezes, né? Tem um falar, eu tenho muita dificuldade na matéria X, Y e Z. E ele vai deixando para estudar depois, para estudar quando ele quer. Ah, não, amanhã eu estudo. Esse amanhã nunca chega, né, gente? Porque quando a gente tem dificuldade, a gente realmente fica ali. A gente é procrastinador. O ser humano é procrastinador. Então, eu tenho dificuldade, eu vou deixando para depois. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho para conseguir caber aqui, ó. Olha só, o gráfico de desempenho de redação e da prova 1, tá? Então, olha só, que bacana. O número de pessoas e as notas. Percebeu? Tem alguns alunos aqui que ficou entre 15 e pouco, mas a redação está muito... Tem ali um valor significativo expressivo aqui, que só foi bem. Tem um pessoal que está no meio, a redação ficou meio ali, mas uma coisa que nós temos 3 professores de redação aqui na nossa equipe, tá? E uma professora coordenadora dessa equipe, e ela é extraordinária, tá? Ela sabe tudo da Banca Vunesp, é uma coisa assim, é impressionante. Todos eles são ótimos, é que como ela toma frente, ela é muito extraordinária mesmo. E ela fala muito isso, tá? O aluno que ele tira um ponto a mais na redação, meio ponto a mais na redação, ele vai se destacar, porque faz muita diferença. Então, a gente busca ali arrancar tudo do nosso candidato, porque realmente faz muita diferença. Agora, olha só, gente, matemática. Ó, dá uma olhada no perfil do gráfico, tá? Olha isso aqui. Você está conseguindo ver? Deixa eu dar uma olhada, vou dar um zoom aqui, ó. Olha aqui. Olha o final aqui, ó. Os alunos que acertam 7, 8, 9, 10. Perceber que os alunos acertam 7 questões e 8 é o maior número de, né? O maior número de acertos ali que os candidatos aprovados. Por quê? Conteúdo base. Ninguém pode errar esse conteúdo base. Igual esse aluno aqui, esses alunos que estão aqui para baixo, eles derraparam. Por quê? Porque são conteúdos, essas pessoas que erraram questões aqui, erraram conteúdo base. Não pode. Lógico que são alunos que recuperaram em outras matérias, tá? Mas conteúdo base a gente não erra. Então, o gráfico tem que ficar de 7 para cima, sempre em todas as matérias. Essa é uma característica dos aprovados. Por quê? Conteúdo base. Vamos ver aqui em português. Opa, olha que bacana. Olha que bacana. Quem acertou 8, 9, 10. Percebeu? Conteúdo base, ó. Português, gente, praticamente ninguém errou conteúdo base. A partir do 7. Não tem quem acertou 6, 5. Percebeu? Conteúdo base. Beleza? Então, isso é importante. Vamos ver química. Gente, olha que loucura. Olha que loucura aqui. Esses aqui deram uma boa escorregada. Mas, olha, 19, 28 acertaram as 4 e 5. Nós temos 5 questões objetivas de química. 3 ou 4 são conteúdos extremamente esperados. Eu não posso errar. Eu não posso errar. Tá bom? Então, olha que loucura aqui, ó. Quem passa no Einstein manda bem em química. Perceba que esse gráfico é cada vez mais parecido? Olha a física, gente. Olha a física,
tá? Tirando aqui, ó, 5 alunos acertaram duas questões que foi ruim. Os outros todos acertaram de 3 para mais. Olha que legal, como é previsível. 19 alunos acertaram tudo. Que bacana, né? Então, aqui lembrando, tá? Que nem todo mundo que passou respondeu, por isso que não dá o número total de vagas. Então, isso a gente pergunta, é feita uma pesquisa com quem entrou, nem todo mundo é obrigado a responder, não é identificado também, sabe, quando você conhece o candidato e tal, não é obrigado, tá bom? Biologia, olha que loucura. Gente, biologia é um diferencial de quem quer fazer medicina no Einstein, né? Química, biologia, física, é uma coisa bacana. História, gente, olha que loucura. Bom. Geografia, percebeu que o gráfico de história é diferente de geografia? Lembra que eu comentei no começo da nossa live, no nosso conteúdo hoje, que geografia é uma matéria um pouquinho mais exigente do que história? Olha o gráfico de geografia, tá? Eu tenho muito mais gente aqui com 3 do que com 5, ao contrário de história. História eu tenho muito mais gente que acertou tudo, beleza? Ah, então eu posso relaxar se eu errar a geografia? Não. Eu tô te falando isso para você dar mais atenção para a geografia, para você ficar mais ligado nas âncoras, nos comandos de geografia, porque é importante, geralmente lá não erra. Se você acerta uma questão que todo mundo erra, você tá, ó, na frente, tá bom? Então, isso que é importante, estou falando para vocês. Inglês, né? Inglês, geralmente, ali, ó, 3 questões. Boa parte dos alunos acertaram 3, erraram 2. Poucos acertaram tudo, tá? Então, isso é bem bacana. O que eu quero comentar com vocês aqui? Primeiro, eu quero ver se vocês conseguiram ter essa visão geral. Tem algumas curiosidades aqui do Einstein que eu quero comentar com vocês. Débora, eu entendi e eu queria dica, como que eu me preparo para as MMS, como que é a melhor preparação? Deixa nos comentários. Curte, inscreve no canal, deixa nos comentários que eu venho gravar um vídeo para você sobre isso. Agora, eu tenho umas curiosidades que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, que eu acho muito legal, tá? Gente, olha que bacana. Depois coloca nos comentários para mim se você né, mulher, homem ou mulher, feminino ou masculino. Olha isso. A maioria das pessoas aprovadas no Einstein eram mulheres. Aê, mulherada! Nada contra os homens, gente. Tenho muitos alunos homens, vão passar também, inclusive, nessa turma tiveram vários alunos nossos, meninos que entraram, mas a mulherada tá dominando aí, certo? Vamos fazer um movimento aí para a mulherada dominar. Brincadeira, os homens são bem-vindos também. Mas eu achei muito bacana isso. Por quê? Porque a mulher está começando a tomar o seu espaço, né? Ali, está entrando na frente, achei bem bacana. E isso não acontece só no Einstein, tá? Eu gravei um outro vídeo sobre a FAMEMA e também mais de 60% também eram mulheres. Olha que legal, também eram mulheres. Aqui, escola particular, todos os alunos da escola particular tinham procura. Agora, uma coisa que eu achei bem bacana é que, assim, os alunos prestam, aqui são dados interessantes, né? É muito difícil um aluno que presta uma única faculdade, prestam várias, e aí bacana que aqui, ó, mostra quantas faculdades cada um presta, da cidade que eles são. Então, tem bastante coisa bacana aqui, mas não vem ao caso a gente discutir. Mas aqui eu achei interessante uma coisa, até para quebrar alguns paradigmas, tá? Aqui, ó, quantos anos de cursinho você fez? Olha que legal. Tem aqui, vamos pegar esse daqui, ó. 43% colocou que 1 ano. Por que 1 ano? Porque muita gente, às vezes, ele nem pensa em se preparar no ensino médio, porque ele acha que ele não vai passar, porque já venderam a ideia que 3º ano não passa, que quem está no ensino médio não passa medicina, então o aluno meio que abre mão, tá? Então, nesse 1º ano de preparação, eu conheço vários alunos aqui que passaram, vários alunos da turma eram alunos da mentoria, então eu posso falar com propriedade isso, que se prepararam ali naquele ano e passaram. E não tinham nem tentado no ano anterior, porque já acreditavam que não ia rolar, porque eles precisavam de pelo menos uns 3 anos de cursinho. Beleza? Então, olha só, em 1 ano é possível passar no Einstein? Eu diria que até em menos de 1 ano. Beleza? E aqui, que me chamou mais atenção e que eu quero quebrar esse paradigma, que 15% diz que nenhum. Significa que esses alunos, eles foram aprovados direto do ensino médio. Certo? Então, Débora, é possível passar direto do ensino médio? É possível. Nós temos vários casos de alunos do ensino médio que são aprovados no Einstein, com um desempenho excelente. Inclusive, nós temos alunos hoje
que passaram pela mentoria, direto no terceiro ano, passaram no Einstein, e que hoje eles trabalham como monitores naquele cursinho que tem para preparação dentro do Einstein, inclusive, tá? Então, eles são não monitores, eles são tutores dentro da faculdade. E é muito bacana, direto do ensino médio. Então, eu queria mostrar isso aqui para vocês, por quê? Quebrar o paradigma. Quebrar essa crença limitante que aluno de ensino médio não passa. Ah, não, tá no ensino médio não passa. Lógico que passa. Lógico que passa. Ah, aluno com um ano só de cursinho não passa. Lógico que passa. Ah, aluno tá voltando a estudar depois de anos fora da escola, não passa. Lógico que passa, gente, pelo amor de Deus. Ah, aluno tá 10 anos fora da escola, não passa. Lógico que passa. Nós temos vários casos, passa. E aí eu quero que vocês... É possível sim. E eu quero que vocês vejam isso para quebrar. Porque senão a gente se condiciona. Ah, não, eu já vi falar que a gente precisa de pelo menos 3 anos, então já se condiciona a ficar aí no cursinho pelo menos 3 anos. Isso é negativo, tá bom? Então, isso eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem uma coisa mais relevante aqui. Tem várias informações aqui, mas dificuldade, a dificuldade que a pessoa tem, né, de lidar com a prova, com ansiedade. Então, tem bastante coisa. Ah, que legal. Aí, daqui por diante, gente, aqui dos slides, estão sendo, né, falando aqui sobre as MMS. São dicas que a gente acabou de fazer um resumo aqui. Quem se preparou, quem não se preparou, como se preparou, dica para isso, dica para aquilo. Então, qual que é a ideia? Para o vídeo não ficar muito longo, que a gente já está aqui 40 minutos, né? Para não ficar muito longo, eu vou encerrar aqui. Se você quiser que eu dê dicas, que a gente fale sobre as MMS, que a gente converse sobre isso, vai ser um prazer enorme vir aqui conversar com você. Mas aí eu quero que você deixe na descrição, se realmente tiver interesse, porque talvez não tenha interesse, mas se tiver, a gente volta e faz um novo vídeo, tá? Se você está aqui até agora, é porque você gostou do conteúdo, é porque você é um candidato, é porque você gosta dessas informações, então não perde tempo. Se inscreve no canal, curte o vídeo. Sempre tem coisa nova aqui para que você aproveite da melhor maneira possível. Beleza? Fique com Deus. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.